Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e vamos começar com mais uma aula. Nesse caso aqui, o meu foco vai ser ensinar para vocês, no caso eu vou mostrar para vocês até um tutorial que na aula passada eu havia passado para vocês como é que a gente instalava o Ubuntu dentro do Windows utilizando o Oracle VirtualBox, que é esse programa que está aqui, certo? Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que tem no Windows 10, no caso isso vai funcionar somente no Windows 10, o caso que estamos em no ano de 2020 só tem esse recurso habilitado no Windows 10. Pode ser que nas próximas versões isso aí venha permanecer. Mas, deixando isso claro é o seguinte, que dá para você poder instalar o Ubuntu em uma versão reduzida dentro do Windows, sem você ter que instalar uma máquina virtual. Como é que é feito isso aqui? Eu vou abrir para vocês, por causa que eu abri, tem dois tutoriais que eu vou deixar o link aqui, para vocês aqui embaixo. Um tutorial explicando basicamente como é que faz isso, está escrito em português, só que ele habilita umas opções que não estava mostrando que tinha essas opções, não necessariamente se você não fizer um passo que está aqui nesse outro vídeo, nesse outro link. No caso, vou mostrar os dois links aqui para vocês e vou mostrar o processo de realizar essas tarefas aqui. Primeiramente o seguinte, deixando bem claro que eu, no caso, estou sempre utilizando o Ubuntu na versão mais recente, que no caso a versão 20, quando eu estou gravando esse vídeo em 2020, certo? E deixando claro o seguinte, estamos utilizando o Ubuntu, dá para poder utilizar outras opções, mas eu não vou falar isso aqui agora não. Então a primeira coisa que deveria ser feita seria aqui, ó, eu vim aqui no Microsoft Store, no caso, repare que o meu Windows ele está configurado em inglês, mas vocês vão ver que os menus vão bater muito com a versão em português. Eu procuro aqui do lado direito, eu digito aqui Ubuntu, e vai achar para mim as opções que eu tenho do Ubuntu. Tem Ubuntu 18 e Ubuntu 20. No caso nosso, eu estou com o Ubuntu 20, certo? Vou só escolher o Ubuntu 18 para você ver o que vai aparecer. Aparece aqui Get, que ele vai baixar o Ubuntu, demora um bom tempinho para poder baixar, mas ele baixa o Ubuntu e deixa disponível na sua máquina, gratuitamente. No meu caso, que eu já tenho baixado, vai aqui no 20 já vai aparecer, ao invés de aparecer Get, já vai aparecer Install, certo? Desculpa, Launch, que no caso ele já estava instalado, que no caso quando ele baixa, depois ele instala e pronto, já está finalizado. Mas esse aqui é uma questão. Outra questão que precisa ser feita é você vir, conforme até está descrito aqui nesse tutorial em inglês, você precisa vir aqui nas ferramentas do painel de controle, seria aqui configurações, não é o painel de controle, desculpa. Tem essa opção aqui que vai vir Update and Security. Aparece aqui do lado esquerdo, tem aqui For Developers. E aqui eu tenho que escolher esse aqui, Developer Mode, ou modo de desenvolvedor. Quando eu seleciono aqui, demora um pouquinho que ele vai configurar algumas coisas e vai deixar tudo pronto para que a gente possa utilizar umas ferramentas diferentes, certo? Essas ferramentas que já estão descritas aqui nessa versão em português, que aqui já aparece para mim, ó, já apareceria, já pede para baixar o Ubuntu, depois falar assim, ativar ou desativar recursos do Windows, certo? E apareceria essa opção aqui. No caso, aqui também está mostrando essa mesma opção, só que escrito em inglês, que no caso, depois que eu habilito o Developer Mode, eu posso vir e procurar Programs and Features. Eu posso vir aqui, só digitar em Programs, aqui, ó, no caso, Turn Windows Features On or Off. Ou seja, eu posso ligar ou desligar algumas configurações, algumas ferramentas que tem no Windows. Dentre as ferramentas, repare que vai aparecer um pouquinho aqui, vai demorar um pouquinho para poder carregar, mas aparecem as opções. Dentre as opções tem uma opção que está escrito aqui, ó, Windows Subsystem for Linux. Se for em português, vai ser subsistema do Windows para Linux. Então, só vocês virem aqui, habilitar, apertar OK. Certo? Ele vai verificar se, no caso, esse aqui só funciona para o Windows. Vou até abrir aqui para vocês. Esse aqui só funciona o seguinte: se estiver com o Windows 64 bits, rodando uma atualização, ao menos a versão 16.07, certo? Para vocês não terem dúvida, vocês procurem, no caso, estando com o Windows, sendo o Windows 10, atualizem ele antes de realizar essas operações. Provavelmente vai precisar para poder reiniciar, mas reinicie a máquina, não tem problema. E depois vocês deixam a máquina reiniciada e funcionando e vai pedir para você poder reiniciar a máquina. Depois
depois de atualizar as atualizações e mandar rodar essa parte aqui de desenvolvedor. No caso meu, para poder reiniciar essa máquina, eu vou ter que parar a gravação do vídeo e eu continuo exatamente desse mesmo ponto. Eu vou fechar tudo para poder garantir que vai estar tudo certo e vou voltar aqui neste ponto que eu estou reiniciando o Windows, certo? No caso meu, eu tenho que parar a gravação e eu volto logo após em seguida esse vídeo aqui. Vocês vão ver só um cortezinho. Então, estamos de volta aqui para esse... acabei de reiniciar a máquina. Assim que eu reiniciei a máquina, no caso eu abri as abas que estavam antes, novamente, para a gente poder seguir na sequência aqui. Ao seguir na sequência, já vai falar assim, não, acabou, uma vez que você já baixou o Linux, lá aqui no Microsoft Store, e já reiniciou a máquina, aí já vai aparecer as opções, certo? No caso aqui, se fosse utilizar o tutorial, esse tutorial em inglês, ele já falaria para você poder instalar o Ubuntu naturalmente. Só que ele vai instalar o Ubuntu, não sei qual versão que ele vai instalar, não sei se ele vai gerenciar isso daí. E no meu caso, eu já escolhi que eu queria o Ubuntu 20, certo? Então, eu só vim aqui, ó, na hora que clicar no menu iniciar, já aparece aqui, ó, recentemente atualizado, acabei de atualizar, coloquei o Ubuntu 20. Eu posso clicar aqui no Ubuntu 20 e vamos ver o que vai aparecer. Fala assim, ó, instalando, espere alguns minutos, certo? Essa alternativa daqui, é só verificar a gravação. Bem, essa alternativa daqui é uma alternativa muito interessante para poder ser feita enquanto, ao invés de você utilizar uma máquina virtual completa, no caso VirtualBox, depois instalar e verificar tudo isso, mandar atualizar, assim como que a gente vai precisar mandar atualizar, vai ter os comandos do Linux que a gente vai precisar pegar por aqui, é uma alternativa que talvez seja uma alternativa mais fácil para vocês, uma vez que ele compartilha os recursos de uma forma menos personalizada, como a gente consegue personalizar muito dentro do VirtualBox. No VirtualBox a gente já faz a virtualização, seleciona quanto de memória RAM, quanto de disco que vai utilizar, e aqui não, aqui ele simplesmente vai utilizar tudo, automaticamente o que ele selecionar, certo? Uma outra alternativa além dessa daqui é a utilização de Docker, certo? Que eu vou separar uma outra aula para a gente poder utilizar o Docker. No caso o Docker, utiliza a virtualização, mas só que é uma ideia diferente, que é a ideia de container, que vai pegar o mínimo necessário para poder rodar e a gente vai instalar tudo e vai rodar tudo via prompt de comando, certo? Uma aula próxima, após essa daqui, vocês vão ver o passo a passo do Docker, certo? Agora eu vou parar um segundinho aqui e vocês vão ver que vai ter um corte assim que passar para o próximo passo. Mas, começando aqui, vamos lá. Por favor, crie um usuário. Assim como a gente teve que criar o usuário no Linux anteriormente, a gente vai criar o usuário do Linux aqui. No caso, não precisa ser o mesmo usuário do Windows, pode colocar o que eu quiser. No Linux nosso, a gente havia colocado, no VirtualBox, eu havia colocado o Vandré Veloso. Eu vou colocar a mesma coisa aqui, só para a gente não ter confusão de onde está, onde não está. Então vamos lá. Vandré Veloso. E a senha, vai pedir a senha também, eu posso colocar ABC 123 menos, tudo minúsculo, como eu havia falado, ABC 123 menos. Pronto, já instalou, já está aqui. Bem-vindo ao Ubuntu 20 LTS e já tem todos os mesmos comandos, que são os comandos básicos que estão lá, certo? Então, eu posso vir aqui e executar os mesmos comandos, que seria sudo apt-get update. Então, vou aqui, sudo apt-get update. Vou colocar abc 123 menos para atualizar, update. Então, ele vai executar os comandos de atualização. E depois eu posso vir aqui, sudo apt-get upgrade, para poder pegar tudo que ele verificou que tem de mais novo e atualizar para o mais novo. Os mesmos comandos, exatamente os mesmos comandos que a gente executou para o PostgreSQL lá, a gente vai poder executar aqui, certo? Só que com a vantagem que a gente está dentro do Windows e eu posso simplesmente vir aqui e falar Ubuntu e ele já vai iniciar onde a gente está, certo? No caso, só para a gente não perder, eu posso vir aqui e digitar PostgreSQL. No Google, vai aparecer para mim, dentro do site do PostgreSQL, eu posso vir aqui e falar, ó, dia 21 de maio aparecer a versão mais nova, no caso, a versão 13 beta. Se você separar aqui a versão beta, eu não aconselho para pessoas que não trabalham no PostgreSQL,
trabalhar com a versão beta, no caso que pessoas que estão contribuindo com a comunidade PostgreSQL. É sempre bom vocês pegarem a versão estável. Eu posso vir aqui em download. Aqui, como eu estou no Ubuntu, eu posso vir aqui em Ubuntu e aqui fala qual a versão que eu quero, a versão 20, e fala para poder criar um arquivo do mesmo jeito, executar o comando aqui, depois executar esse comando e depois mandar atualizar a versão 12. Então é simplesmente aqui. Aqui já está rodando. A mesma sequência de comandos que vocês quiserem, vocês podem levar em consideração desse vídeo, você pode pegar no vídeo anterior meu. Para não ficar repetitivo, eu vou pedir para que vocês vejam naquele vídeo os comandos que é muito simples para poder trabalhar, que no caso meu, eu utilizei o VI para poder criar esse arquivo aqui, colocar esse texto lá dentro, certo? Depois de colocar esse texto lá dentro, eu mandei executar esse comando, depois esse comando e atualizou. Então é basicamente isso aqui que tem que fazer para poder deixar o PostgreSQL funcionando aqui no Ubuntu. Eu vou fazer esses comandos, vou deixar ele pronto aqui para que a gente possa ter alternativa na aula. Hora a gente vai fazer aqui, hora a gente vai fazer de outro jeito, certo? Mas é isso, eu peço que vocês cliquem no gostei se vocês acharem interessante essa aula. Verifique as outras aulas que estão na playlist dessa parte aqui prática. Vocês vão ver que vão ter aula ensinando como trabalhar com Vertabelo, como trabalhar que é o software de modelagem que a gente vai utilizar, que é muito poderoso, tem muitos recursos bem interessantes. E também, no caso, eu já mostrei rapidamente como é que a gente instala o Linux. Na outra vez eu mostrei de outro jeito como é que a gente instala o Linux, e daqui a pouco vocês vão ter um vídeo como é que utiliza o Docker, que é um container bem enxuto com os recursos mínimos necessários. Ok? Até mais!